Hoje vamos abrir as Bíblias. Podemos abrir em Marcos 16. Iremos ver algumas passagens bíblicas, mas vamos começar por Marcos 16, versículos 19 e 20. Então, Marcos 16 diz assim: Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. E também vamos ler Lucas 24. Também são os últimos versículos do Evangelho de Lucas, 24, 50 e 53. Diz: E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Amém. Muito bem, hoje vamos falar meditar sobre a ascensão de Jesus Cristo. O que é e porque é que nós vamos falar da ascensão? Porque, como iremos ver, a ascensão de Jesus é um tema muito importante e porque ocorreu semanas depois da Páscoa, 40 dias depois da Páscoa. E por isso estamos nesta altura a recordar também, seguindo a Bíblia, a ascensão de Jesus. O que é a ascensão? É uma palavra que praticamente todos os portugueses conhecem, os mais novos se calhar não tanto, mas a palavra ascensão significa elevação. E por si só esta palavra ascensão já é importante, já está carregada de significado. Ascensão ou elevação, elevar, é ser colocado numa posição mais alta, é ser colocado em destaque, é reconhecer que aquele que está a ser elevado, que está a subir, merece o prémio por ter cumprido bem a sua missão. E, lendo o relato bíblico, nós sabemos que todos os acontecimentos da vida de Jesus, todos eles, faziam parte do plano redentor de Deus. Nada aconteceu por acaso, mas havia um plano divino para a vinda de Jesus a este mundo. Desde o seu nascimento, a sua vida durante 33 anos aqui na Terra, depois, no final, a sua paixão, seu sofrimento, a sua morte por crucificação, a sua ressurreição dos mortos e, depois, a ascensão e a consequente exaltação e glorificação celestial. Portanto, a ascensão o que é? É o concretizar, é o complemento da redenção, em que Deus, o que é que faz com a ascensão? Deus leva de volta para o céu o seu Filho amado. A ascensão é a restauração da glória que Jesus tinha antes da encarnação. É o retorno à glória que Jesus tinha antes de ter encarnado e ter vivido 33 anos na Terra como homem. A ascensão, então, vai permitir a glória de Jesus à direita do Pai, onde ele sempre esteve, eternamente. É por isso que em João 17,5 Jesus diz assim: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Vamos ver?
com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. A ascensão vai permitir isto. A ascensão é o quê? A subida pessoal, corporal de Cristo ao céu. E quando nós dizemos corporal, é importante. Porquê? É muito importante porque há falsas doutrinas, hoje, que dizem que Jesus não ressuscitou em corpo, que ressuscitou espiritualmente. Por exemplo, a doutrina das falsas testemunhas de Jeová dizem que Jesus ressuscitou não no corpo, não o corpo dele, mas espiritualmente. Mas a ascensão exibe a subida pessoal, visível, corporal de Cristo que tinha ressuscitado. A ascensão também marca o fim das aparições pós-ressurreição de Jesus na terra, até à sua própria vinda. Se Jesus tivesse, como assim ocorreu, ressuscitado e depois, e onde é que ele está? Não tivesse havido claramente esta ascensão, onde é que está esse Jesus que ressuscitou? Se calhar não ressuscitou, é tudo uma invenção. Não. A ascensão marca o fim das aparições de Jesus que ele teve depois da ressurreição. E isto também é importante, porque há outras falsas doutrinas, como por exemplo dos Mormons, que dizem que Jesus depois veio a aparecer nos Estados Unidos da América. Não, a ascensão marca o fim das aparições de Jesus no mundo. A ascensão, que é a partida de Jesus para o céu, também inaugura essa era da presença do Espírito Santo na Igreja. Ora, então a ascensão é importante por estas verdades. Agora, quando é que ocorreu a ascensão? Quando é que ocorreu? E para isso nós vamos a Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. E aí temos, nos versículos 2 a 3, diz assim. Vamos ler do primeiro. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também depois de ter padecido, estão a ver, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto, estão a ver, por eles, por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, aqui temos também dizer que a ascensão ocorreu 40 dias depois de Jesus ressuscitar dos mortos, 40 dias depois do domingo da ressurreição. Então, os 40 dias que o Senhor Jesus passou sobre a terra, já ressurreto, foram como que esse intervalo entre a cruz e a glória celestial. Portanto, ocorreu a ascensão 40 dias depois da ressurreição. Como é que aconteceu a ascensão? Como é que isso ocorreu? Temos um relato aqui também, em Atos capítulo 1, versículo 9. Diz assim: E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, vou ver aqui claramente, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, ou seja, anjos, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu o vistes ir. Portanto, estes versículos são
claríssimos sobre como é que aconteceu a ascensão. Temos aqui uma descrição muito clara e verdadeira do que foi a ascensão. Para que lugar é que Jesus foi depois de ter terminado o seu trabalho aqui na Terra? Em que lugar é que Jesus está neste momento? A ascensão ensina isso. Diz aqui, neste versículo, que ele subiu para o céu. Por exemplo, quando nós lemos Marcos 16, 19, também é claro, diz, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Portanto, quando Jesus terminou a obra de salvação, fazia parte desse plano eterno de Deus para a salvação do homem pecador, quando isso terminou, então ocorreu a ascensão. Ou seja, Jesus voltou para esta glória celestial que ele tinha com o Pai. E diz aqui, diz que ele foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Quando aqui a Bíblia diz que Jesus foi para o céu e depois, quando lá chegou, se sentou, significa que ele foi recebido como tendo cumprido a sua missão. Ele sentou-se, cumpriu a missão, sentou-se novamente no lugar de onde ele tinha saído 33 anos depois. Este assentar-se mostra que Jesus cumpriu a sua missão. Sentou-se no céu. Portanto, o céu existe? Claro que existe. A ascensão prova claramente que o céu existe, porque diz que Jesus foi elevado às alturas, que foi recebido no céu, que quando chegou ao céu se sentou à direita de Deus, no trono. Portanto, o céu é um lugar real, é um lugar verdadeiro, é um lugar separado da terra. Jesus estava na terra e foi para outro lugar, que é o lugar da habitação de Deus, que é no céu. E vemos isso claramente aqui no relato da ascensão. A ascensão é importante porque nos mostra com clareza céu e terra, terra e céu. Jesus a partir da terra para chegar ao céu. Por exemplo, Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, e vemos esse relato no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, diz que ele, quando estava a ser apedrejado e estava a morrer, ele, diz a Escritura, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Portanto, a ascensão mostra Jesus a ir para o céu e, tempo depois, quando Estevão foi apedrejado, ele olhou e viu já Jesus à direita de Deus no céu. Portanto, o céu existe, o céu é o lugar onde Deus está, onde os anjos santos de Deus estão, onde Jesus está e onde estão e estarão todos aqueles que têm a graça da salvação. É para este lugar que nós iremos também. Existe porque Jesus, quando nos ensinou a orar, disse: vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus. É aí que Deus está. Foi para aí que Jesus foi na sua ascensão. Agora reparem bem, na ascensão o que é que é visto? É visto Jesus a subir da terra, a afastar-se da terra e entrar no céu. Na segunda vinda de Jesus vai acontecer exatamente o contrário. O mundo irá ver Jesus dessa vez, a vir do céu para a terra. Aqui
nós lemos na Ascensão: "É esse Jesus que dentre em vós foi recebido", está no capítulo 1 de Atos, versículo 11, que foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu vistes ir. Da mesma maneira que o viram a subir da terra para o céu, na segunda vinda será visto Jesus a vir do céu para a terra. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, que é Jesus, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Portanto, a ascensão fortalece a esperança da segunda vinda de Jesus. Porque diz, ele há de vir. Da mesma maneira que ele foi na ascensão, ele há de vir na segunda vinda. A ascensão dá-nos esta esperança e esta certeza. Profecias sobre a ascensão. Será que a ascensão ocorreu assim, inesperadamente? Não. Há algumas profecias no Antigo Testamento e também no Novo sobre a ascensão. Por exemplo, no Antigo Testamento, o Salmo 24, versículo 7 diz: "Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória." A ascensão marca esta entrada do Rei da Glória nas entradas eternas, celestiais. Também o Salmo 68, versículo 18. "Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens." Algumas profecias sobre a ascensão no Novo Testamento. Nós lemos, por exemplo, em Efésios 4:10, "Aquele que desceu", fala de que da encarnação, "aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas." Efésios 4:10. Jesus, também com muita clareza, profetizou esta sua ascensão. E ele vai dizer exatamente o que lhe irá acontecer. Quando fala com os seus discípulos, diz que vai ser preso, vai ser martirizado, vão maltratá-lo, ele vai morrer e depois vai ressuscitar. Mas depois ele também diz mais. Quando ele mostra com clareza, vejam, profetizar sobre a ascensão. Ele diz assim, Jesus, antes de ocorrer a ascensão, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 5. "E agora vou para aquele que me enviou." Isto é claramente a ascensão. "Vou para aquele que me enviou. E nenhum de nós me pergunta, para onde vais? Porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai." Jesus a falar da ascensão. Em João 16:5, também versículo 10 e 28. João 6:62. "Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava?" Também João 17:11. "Eu já não estou mais no mundo, vou para ti." João 14:28. "Vou para o Pai." Portanto, várias profecias do Antigo e do Novo Testamento sobre a ascensão. E agora, como estavam os sentimentos de Jesus e dos discípulos na ascensão? Como é que nós nos sentimos nas despedidas? Humanamente sentimos-nos, em regra, tristes, porque vai haver uma separação, porque vai partir alguém que nós estimamos, que nós amamos. E na partida de Jesus, como eram os sentimentos de todos? Vejam, por exemplo, Jesus. Tinha estado 33 anos aqui, 3 anos
em que viveu diariamente com os seus apóstolos, discípulos. E quando o Senhor se despediu deles, em Lucas 24, 50 e 51, que lemos há pouco, diz assim: E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles. Portanto, na ascensão, Jesus despediu-se de uma maneira notável dos seus discípulos. Despediu-se em bênção, em amor. Jesus tinha vindo em amor, veio para a bênção da salvação, para o perdão, e despediu-se deles abençoando-os. Como ele disse lá na última reunião no cenáculo mobilado, amou-os até ao fim. E os sentimentos dos discípulos? Lucas 24, 52 e 53, que lemos no início, diz assim: E adorando eles, os discípulos adorando a Jesus, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Se nos lembrarmos dos sentimentos deles algumas semanas antes, especialmente quando Jesus começou a dizer que iria partir, depois quando foi preso e o abandonaram, depois ficaram cheios de medo, em pânico, muitos não acreditaram que ele tinha ressuscitado. E agora, em que eles estão a ver claramente com os seus olhos Jesus a deixá-los, não há tristeza. Porquê? Porque não domina ali um sentimento humano, mas uma realidade espiritual. Porque eles finalmente reconheceram quem de facto Jesus era. E ao vê-lo partir, não choraram, não ficaram desesperados, em pânico. Diz aqui, adorando, tornaram com grande júbilo, com grande alegria para Jerusalém. Porque finalmente entenderam todo o plano de Deus e a pessoa de Jesus Cristo. E por isso foram tomados de grande júbilo, poder, grande união ao Senhor em adoração e em louvor, porque agora sabiam perfeitamente quem era a pessoa de Jesus, a sua obra redentora na cruz, a ressurreição, todas as profecias, todas as promessas bíblicas desde sempre. Agora eles viam-se como discípulos de um grande Senhor e por isso só podiam estar com grande júbilo. Esses eram os seus sentimentos. Provas da ascensão. Provas da ascensão. Em primeiro lugar, houve um local físico para a ascensão. Mas onde é que isso aconteceu? Houve um local físico. Lucas 24, 50. E levou-os fora até Betânia. Houve testemunhas humanas. Sim. Os discípulos acompanharam Jesus e estavam depois ali a olhar, a vê-lo subir. Testemunhas oculares da ascensão. Os anjos confirmaram esse acontecimento maravilhoso e deram testemunho de que Jesus tinha retornado ao céu. Porque eles dizem em Atos 1:11, varões galileus, por que estás olhando para o céu? Os anjos estão a falar com as pessoas que estavam ali. Porquê é que estão a olhar? Para as testemunhas. É esse Jesus que dentre vós, que estava aqui no meio de vós, foi recebido em cima no céu, há de vir assim. Portanto, houve testemunhas. Que outras provas da ascensão? O impacto que isso produziu no ânimo dos discípulos. Porque se Jesus tivesse ressuscitado e tivesse simplesmente desaparecido, não é? Ficavam, como é que ficavam? Sem saber. Mas porque houve esse dia, houve essa hora, houve esse acontecimento real, isso causou este impacto. E por isso eles regressaram a Jerusalém
já sem Jesus ao lado deles, fisicamente, mas alegres e dispostos a darem o testemunho de Jesus. Viram a glória de Jesus. E por fim, era mesmo importante, era necessária a ascensão. Que razões havia? Várias razões. Primeiro, uma das razões para que Jesus pudesse desenvolver a sua grande obra atual de nosso mediador. Por isso ele foi para o céu e assentou-se à direita do Pai e ali exerce essa mediação. É nosso advogado, é nosso intercessor. Também a ascensão era importante para cumprir a promessa de Jesus de nos preparar um lugar. Vou preparar-vos lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Ele foi fazer isso. Também para receber um nome que está acima de todo o nome. E para ser glorificado à direita do Pai. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Portanto, irmãos, em conclusão, que nós possamos compreender a importância da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos como aqueles discípulos. Adoremos aquele que subiu ao céu e que está assentado à direita no trono da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém.